Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um capítulo do podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. E hoje escolhemos como tema, como pauta, abordar um assunto muito curioso, mas é muito mesmo. Pelo seguinte, a propaganda, a publicidade é uma ferramenta técnica evoluída, ela nasceu no mundo capitalista, ela realiza sonhos das pessoas vendendo e comprando serviços, é fundamental. E ela nunca soube se comunicar, é mais ou menos como aquela velha frase de casa de ferreiro, espeto de pau. Mas não é bem assim. Lá por volta dos anos de 1932, surgiu a primeira revista que se propunha abordar temas voltados para a propaganda, isto é, fazer propaganda da propaganda que estava sendo veiculado. Naquela época, evidentemente, os veículos não eram tão dinâmicos, nem tecnologicamente desenvolvidos, mas essa revista se atreveu, ela se chamava Êxitos. Êxitos, hein? Começou em 1932 e no ano seguinte fechou suas portas, porque provavelmente não tinha uma estratégia adequada ou era uma revista tão fora do seu tempo que ninguém conseguia entender o que ela queria. Mas em seguida, 4 anos depois, surgiu a revista Propaganda. Aliás, essa revista Propaganda vive até hoje. O Zé Francisco sabe muita coisa legal sobre isso, né, Zé? Existe uma quantidade grande de publicações que acabaram se especializando em divulgar notícias e informações a respeito da propaganda brasileira, porque parece ser coisa muito antiga, mas não era, nós estamos falando aí de 60 anos atrás, e tem um manancial muito grande de informação, porque esse assunto propaganda, até pelo estágio que a propaganda brasileira tem de notoriedade, acaba interessando não só o mercado profissional da publicidade, mas até pessoas comuns, que passam a receber informações sobre os trabalhos feitos. Eu costumo dizer que a agência de propaganda em particular descobriu já há tempos essa necessidade de divulgar os seus trabalhos, seja através de notícias, seja através de anúncios, que é como eu costumo dizer, né? Vegetariano não vende carne. Quem vende carne é quem consome a carne. Seria mais do que natural, é mais do que natural que a agência de propaganda faça divulgação dos seus trabalhos, dos seus feitos, dos seus prêmios, porque isso ajuda a identificar o trabalho delas e interessar negócios para outros anunciantes. Pois é, Zé, eu queria aproveitar, porque eu tomei o cuidado de passar para os nossos seguidores, nossos ouvintes do É o que Parece, alguns dados que eu considero relevantes do ponto de vista histórico. A Êxitos começou em 1932 e em 1933 fechou suas portas. Pronto. Mas 4 anos depois veio a revista Propaganda, que existe até hoje. Essa revista passou por alguns gestores, algumas empresas que administraram e hoje ela se encontra dentro dos produtos da editora Referência. Agora, em 1941, surgiu a revista Publicidade. Essa revista também procurando um nicho mais adequado ou buscando se adaptar ao interesse dos leitores, mudou seu nome. Em seguida, 1 ano depois, passou a se chamar Publicidade e Negócio. Mas também não resistiu muito tempo. Aliás, diria até que conseguiu sobreviver cerca de 15 anos, mas saiu do ar. Nesse interregno, aconteceu um fato absolutamente inovador. Já que não dava para manter uma publicação especializada no mercado, começaram a surgir as colunas que eram publicadas nos jornais. Aí apareceu Asterisco, enfim, várias colunas que até hoje ainda proliferam em alguns veículos de comunicação, aí em fase de migração para a mídia eletrônica. E um fato que é relevante também, que a gente teria que destacar, que através do Diário Popular da época, surgiu o Asterisco. O Asterisco foi o que deu origem a hoje o jornal Propmark. Há uma história que, para mim, no meu entendimento,
a partir desse momento, é um marco decisório. Vieram as colunas foram gerando outros veículos dentro de um outro composto, uma metamorfose substancialmente inovadora, e aí acho que chegamos no PropMark, que tudo o que a gente conhece hoje. Mas, paralelamente a isso, a ADVB, a Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil, que também procurava se consolidar como uma entidade de classe, criou uma revista chamada Marketing. Essa revista Marketing viveu durante muito tempo, sozinha, através da entidade ADVB, e se ajustou a uma nova realidade, indo também fazer parte do rol de publicações de produtos da editora Referência. Zé, provavelmente você tem mais assunto para falar sobre isso, né? Como eu disse, essa atividade de divulgação do que acontece no mundo da publicidade teve um crescimento muito grande, e não é uma coisa muito antiga, né? Nós estamos falando só de 50, 60 anos atrás, mas é uma área muito interessante, seja através da divulgação de notícia, informação do que acontece no mundo da publicidade brasileira, que permitiu existir uma quantidade muito grande de novos anunciantes e novas agências de propaganda, e isso acaba extravasando até o interesse, não só do lado profissional, acaba até as pessoas comuns querendo saber sobre o mundo da publicidade. E tem essas duas vertentes, né? O lado do anúncio, que é feito através de inúmeras colunas falando da publicidade, de veículos falando da publicidade. Eu tenho um exemplo, por exemplo, coleção número 1 de revistas que eu doei para a SPM. Lá existem 24 títulos de revistas número 1 que, de alguma forma, tratavam e tratam da publicidade brasileira, algumas delas existentes até hoje, né? Você mencionou aí o asterisco, né? Como já foi muito bem contado aqui pelo Armando Ferrentini, criação e o desenvolvimento que o asterisco teve e que hoje é o PropMark, assim como tivemos também o Salles Neto falando da história do Meio e Mensagem, que hoje são dois dos veículos proeminentes na divulgação e no acompanhamento do que acontece na publicidade brasileira. Acho que esse espaço que é dado para a divulgação e notícia da informação do que acontece na publicidade são ferramentas importantes para anunciantes conhecerem trabalhos feitos, para dar oportunidade das agências de propaganda que prestam esse serviço e dos fornecedores, dos produtores, darem seus diferenciais, porque esse é um ponto interessante, né? No mundo de hoje nós temos visto que essa coisa de que isso eu posso, isso eu faço, isso eu sei, parece que ficou tudo muito fácil na internet. Mas se você fizer um pente fino de querer extrair realmente quem é que tem diferencial de comunicação para prestar um serviço na publicidade e que possa ser explorado jornalisticamente, vão existir muito pouco. Na verdade, eu vejo isso como uma crítica. Existe uma mesmice de que tudo é possível fazer, tudo eu faço. Mas o que tem que se buscar é um trabalho diferenciado e que agências de propaganda e fornecedores precisam mostrar ao mercado anunciante esses diferenciais para terem desenvolvimento de negócio. Só dizer que eu faço, eu vendo, isso aí é a mesma coisa que dizer eu tenho uma barraca de laranja na feira. Entendeu? Eu tenho laranja na feira, eu vou em todas as feiras, minha laranja é muito boa. Quantos fazem isso? Muitos. Pois é, Zé, eu queria só emendar, porque eu estou fazendo aqui uma história, uma linha do tempo, se é que a gente pode dizer. Nessa sua coleção, evidentemente, e como você é um sujeito muito detalhista, você deve ter o Anuário Brasileiro de Propaganda, que nasceu em 1968. O número 1 deve fazer parte desse acervo. Na época, o Anuário Brasileiro de Propaganda era editado por uma empresa chamada Publinform. Depois, por incrível que pareça, ou então por tramas do destino, o Anuário Brasileiro de Propaganda passou a fazer parte do acervo do Meio e Mensagem. E dali houve uma arrancada substancial, teve filhotes esse anuário, porque ele acabou atingindo também anuário de criação, seguiu outros caminhos e enriqueceu, aliás, toda a propaganda da propaganda, como é que eu costumo dizer. Agora, em 1988, nasceu a revista About, que você também tem o número 1, que foi fundado pelo Rafael Sampaio.
Começou como uma newsletter, depois evoluiu, virou uma revista muito sofisticada e que perdurou até 10 anos atrás, provavelmente, até a hora que o Rafael resolveu partir para trabalhos mais exclusivistas, atendendo como consultor grandes entidades de classe, como a ABAP, e como a Rede Globo, por exemplo, e ele saiu dessa área, e o About também, com o desaparecimento do About, ficou um nicho aí aberto, evidentemente. A revista About acabou fazendo uma aproximação do Rafael com a ABA, a Associação Brasileira dos Anunciantes. E ele se transformou em diretor da entidade e acabou levando a criar a revista do anunciante. Ou seja, até os anunciantes criaram um canal de comunicação específico para tratar de assuntos de interesse na publicidade. Eu acredito que ele, Rafael, deva ter dado uma grande contribuição para isso. Infelizmente, perdemos ele este ano, há 2, 3 meses. Queria agora também aproveitar para falar que não só os veículos impressos, a partir dos anos de 2000, acharam que era um bom segmento. Entraram na parada, aliás, emissoras de televisão, emissoras de rádio. Este que hoje usa esse espaço no É o que Parece, foi, por exemplo, colunista sobre propaganda e marketing no grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão, quase 2 décadas. E não tinha dia que não tivesse assuntos. Aliás, eu tinha 3 boletins diários, e cada boletim demandava muitas curiosidades, muitas perguntas, muitas respostas e muitas polêmicas. Abriu-se um caminho enorme. Há programas hoje, nos veículos visuais de televisão, programas dedicados a discutir campanhas publicitárias. Eu acho, Zé Francisco, que o tempo foi mostrando como é que se deveria abordar esse tema e fazer com que ele também fizesse aquilo que você já declarou recentemente. Não fosse só do interesse do publicitário, do anunciante, mas de interesse geral. Por exemplo, eu tive um comentário que eu fiz falando sobre uma campanha da Coca-Cola. Eu disse que o investimento naquela campanha era de 150 milhões de dólares em nível nacional e América Latina. Aí recebo o telefonema de uma pessoa que diz assim: ô, Rossini, eu não te conheço, mas eu te ouço na rádio, você falou de um número, é esse mesmo? Eu falo, não, é esse mesmo, uma campanha, porque precisa se criar 4, 5 comerciais com diárias enormes, com criativos fabulosos, precisa comprar mídia em pacotes enormes, com frequência muito alta nos veículos, esse é o valor. Ele falou assim, mas espera um pouquinho, a rádio e televisão movimenta esse dinheiro? Eu falei, movimenta é muito mais do que isso. Ele falou, olha, para falar em 150 milhões, eu produzo o colchão, a massa do colchão, eu não vou falar o nome da indústria, mas um colchão, e para eu fechar um ano com 150 milhões de dólares, não existe. Eu tenho 250 funcionários e eu não consigo nunca, e tenho que me reportar à minha matriz na Alemanha, dizendo que o máximo que eu consigo é X. Falei, mas a propaganda é isso. Falou, olha, muito obrigado pela informação. Então, veja como a propaganda sempre foi, e com certeza sempre será, guardadas as proporções dos dias que vivemos, uma ferramenta indiscutivelmente de maior força para o mundo capitalista, para a realização de sonhos das pessoas. É isso que eu acho que é importante, é essa a nossa missão aqui. E muito mais nos dias de hoje, né? Porque desde o advento da entrada no mundo e das pessoas da internet, esse canal permite muito mais a ampliação de divulgação de notícias, informações, de colunas, e a publicidade tem também se aproveitado muito disso, né? Divulgações específicas via internet do que acontece no mundo da publicidade. Agora mesmo estamos vivendo, né, com toda essa pandemia aí, a quantidade enorme de contatos, de webinar, de lives que vem sendo graçando no mundo da publicidade, procurando levar informação para as pessoas. Eu acho que eu já disse isso aqui num dos programas do É o que Parece, e eu vou repetir, porque eu acho que ele é apropriado para isso, né? Particularmente no incentivo às agências de propaganda e aos veículos de comunicação que precisam divulgar
os seus trabalhos e os seus diferenciais, que é a comparação que eu faço entre a pata e a galinha. A pata, coitada, ela quando vai botar um ovo, ela vai num cantinho escondido do lado, bota um ovo de enormes proporções, dá uma sacudida e sai e cai na água. A galinha, todo dia, bota um ovo minúsculo comparado com o ovo da pata, mas ela acaba de botar e ela sai cacarejando. E é o que eu sempre digo, se você quiser mostrar o que você fez, você tem que cacarejar. A pata sofreu para botar o ovo dela, não contou para ninguém, ninguém ficou sabendo. Agora, a galinha, todo mundo fica sabendo que botou um ovo. Muito bem. Legal, Zé. Você fez um resgate muito simpático a respeito de um fato verdadeiramente curioso. É a comunicação. E, se você me permitir, eu gostaria de dar hoje a frase do dia, a propósito do que você acabou de falar. Sinta-se em casa. A frase do dia. Pois é, a frase do dia. Quem não se comunica, se trumbica. E ela é do Abelardo Chacrinha Barbosa. Tem tudo a ver. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Continue nos seguindo. Qualquer coisa, entre em contato, porque essa é a nossa alegria. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini.